A pergunta feita por Frederico Crepe e Jones Manuel ao ministro da Economia, Fernando Haddad, no podcast Três Irmãos, tem dado o que falar. Na reação de Henri Bugalho a essa pergunta, ele fez críticas contundentes, especialmente ao Jones Manuel, mas também ao Fred. E no meio das críticas, algumas pessoas acabaram reconhecendo que o Henri Bugalho incorreu na infame falácia do apelo à autoridade. Essa treta passou primeiro pelos comentários, né, dos vídeos e depois virou, né, vídeos-resposta, tanto de Frederico Crepe quanto de Jones Manuel. E, Rodrigo, nos comentários foi o professor Batalha que comentou isso, Fantástico. sabia? Com certeza Será? isso aí foi o Fagner que provocou isso. Hoje, então, nós vamos lidar com essa treta, tentar entender melhor o que aconteceu e responder a pergunta filosófica, né? Uma pergunta, inclusive, ali que o Platão também colocava essa pergunta, na verdade, como resposta, né? Nós dependemos ou não dos especialistas. Então, essa falácia de autoridade, ela é normal, tem que usar mesmo ou não? E aí, perguntas subjacentes. Qual é o limite dessa nossa dependência dos especialistas? E essa falácia de autoridade, o que ela é exatamente, como ela funciona ou não? E aí, no final, a gente vai dar a nossa visão sobre as coisas e você aí nos comentários continua o debate com a gente, discutindo essa treta. Esse aí falando é Pedro Cortão, partidário, né, de Frederico Crepe, e eu sou o Rodrigo R. de Carvalho, aqui no Não Precisa Copiar, defendo Jones Manuel. E vai começar mais um Não Precisa Copiar. Mas então, Rodrigo, para quem não viu, o que disse Henri Bugalho? No primeiro vídeo, o Henri começa explicando que existe uma diferença entre o conhecimento puramente teórico e o conhecimento prático. E, nesse sentido, Jones Manuel, por mais que ele tenha conhecimento teórico, no que diz respeito à dimensão prática, ele leva um baile do Fernando Haddad. E aí, por conta de o Jones não ter experiência como ministro, como prefeito, como governador, quer dizer, não ter ocupado nenhum cargo público, ele não teria condições de discutir, ou pelo menos estaria num patamar de debate abaixo do Kim Kataguiri ou mesmo do Haddad. E aí, se a pretensão do Jones de se tornar deputado ou mesmo presidente vier a se realizar, aí ele vai ter essa dimensão prática. Enquanto isso, ele só sabe como é ser deputado, como é ser político, ouvindo de outras pessoas. Então a ideia aqui é que os dois têm conhecimento teórico, mas apenas o Haddad tem o conhecimento prático. Isso pode ser verificado, caso vocês não confiem em nós, na frase que o Henri Bugalho disse que quando o Jones estava nascendo, o Haddad já era mestre em economia. E quando ele tinha uns 12, 13 anos, era um pequeno bacuri, ele já era ministro da educação. E de acordo com o Henri Bugalho, isso acaba por demonstrar uma discrepância insolúvel, né, Pedro? Tendo em vista esse negócio da idade, então a discrepância ela é sempre insolúvel entre teoria e prática. E aí toda essa falação dos jonistas de que o Haddad seria assim, embananado diante da pergunta dele, é pura retórica, porque na verdade o Haddad já tem experiência, ele sabe lidar com gente mais casca grossa do que o Jones, e o Haddad entende uma coisa que o Jones não entende, porque o Jones é puramente teórico, que é necessário fazer concessões. E aqui não fala-se tanto do Jones, mas sobre a questão da pergunta, que é a importância de PPP na governança das coisas públicas. Daí então, né, o nosso querido Batalha, que não sabemos ainda se é o Fagner Batalha, o integrante sumido do nosso podcast, que talvez foi encontrado lá no canal do Henri Bugalho, né, Pedro? Que fez a seguinte provocação, colocou um comentário lá, o famoso textão, dizendo que até gosta do conteúdo do Henri Bugalho, mas que ele pesou na mão e acabou se lançando, né, na falácia de autoridade para criticar Jones Manuel. Então, o R, por algum motivo, achou que valeria a pena responder num vídeo separado e específico a essa acusação. Nesse outro vídeo, o Henri Bugalho começa explicando que nas ciências humanas se faz muita referência a pensadores, grandes pensadores anteriores. O que é verdade, né, Rodrigo? Isso acontece, não devia, mas acontece. Exatamente, porque são formas diferentes de você fazer um apelo à autoridade, a gente vai entrar nisso depois. Aí depois de deixar claro isso, que nas ciências humanas, que é o reino aí de estudo do Jones, do Haddad, do Henri Bugalho, do Frederico Crepe, do nosso, isso acontece. Aí ele vai ler o comentário do professor Batalha. E o comentário é mais ou menos isso aqui. O fato que o Haddad tem expertise, perícia na área, que ele é um doutor em economia, e o fato de que ele tem anos de vivência a mais do que o Jones, não é garantia de que ele sabe mais do que o Jones,
e muito menos isso blinda ele de qualquer crítica. Eis que o Henry Bugalho responde o seguinte a essa crítica do nosso companheiro Batalha. O Jones Manuel, apesar de ser historiador, coloca suas manguinhas de fora no território da filosofia, da sociologia, da psicologia, da economia. E ele faz isso de maneira inadequada. E aí o Henry Bugalho até diz, né? O Jones Manuel acha que sabe mais do que especialistas nessas áreas. Exatamente, quer dizer, sabe mais que todo mundo, né? Então, tendo em vista isso, não foi o intuito do Henry Bugalho fazer uma falácia de autoridade, mas sim mostrar essa diferença, né? Fazer uma comparação entre o ministro da Economia, né? Que é doutor em Economia, e doutor desde que o Jones nasceu, então mostrando esse acúmulo de conhecimento do ministro Haddad em comparação com o Jones. Ele até busca, para deixar isso mais claro, mais pedagógico, fazer uma comparação entre um piloto de caça e uma pessoa que apenas treina num simulador de caça. Não seria a mesma coisa em grau de expertise e de habilidades. Então parece que o centro da questão aqui é o especialista e a tal da falácia da autoridade. Então, como isso aqui é um canal de filosofia, a gente não vai ficar aqui só discutindo o que um disse e o que o outro disse. Vamos usar as ideias, vamos usar os conceitos. Afinal, o que é um especialista? Talvez a gente possa separar esses especialistas em dois tipos. O primeiro tipo é aquele que possui um conhecimento excepcional. O segundo é aquele que possui habilidades excepcionais. No primeiro grupo, nós temos os físicos, os matemáticos, os historiadores da arte, os contadores, todas essas disciplinas que têm a ver com a produção de conhecimento e a sua especialização dentro desse conhecimento. Já no segundo grupo, nós temos os mestres de xadrez, os violinistas ou musicistas profissionais, os cirurgiões, aqueles que possuem habilidades excepcionais bem acima da média, mesmo entre aqueles daquela profissão. Então não é que um não saiba nada e o outro só saiba fazer. Não. É que o primeiro tipo de especialista, ele sabe profundamente sobre sua área de especialidade. Não necessariamente ele faz coisas. E o segundo tipo, ele sabe também, mas a grande questão é que ele joga xadrez muito acima da média. E vai ter gente que sabe mais sobre xadrez do que o Magnus Carlsen, mas que não joga no mesmo nível que o Magnus Carlsen. Além disso, dentro desse segundo grupo, tem algumas especializações que são menos sobre fazer algo e mais sobre perceber algo. Então, aquela galera que é sommelier de vinho, de café, que fica ali degustando e sentindo as variações, os sobretons e não sei o quê. Eu nem sei como é que funciona isso, mas existe esse pessoal que consegue perceber coisas que os outros não conseguem. E aí estamos chegando perto do nosso ponto, né? Então, todos esses especialistas, eles têm alto grau de competência em suas devidas áreas, nos seus domínios específicos. E isso os torna, né, acaba os tornando uma autoridade naquele domínio. Para se tornar um especialista, você precisa demandar horas e horas e horas de estudo, ou teórico num caso, ou prático no outro caso. Então você precisa ficar focado nisso muito tempo até se consolidar como um especialista. E aí, dentro desse campo, você tem que ser ainda mais sofisticado para se consolidar como uma autoridade. Durante essa formação enquanto especialista, normalmente outros especialistas vão acompanhar e vão te dar feedback, te mostrar o que você está errado, o que não está tão bom, e a partir desse feedback você vai poder melhorar, corrigir seus erros e se aperfeiçoar. E aí esse lastro, né, de olha, fulano estudou com ciclano, estudou na universidade tal, costuma servir também como um indicativo de que aquele especialista é bom, porque ele foi verificado por outros especialistas. Além disso, a gente pode perceber também que a especialização ela é uma coisa que acontece ao longo do tempo. Então você pode ter alguém que é mais especializado ou menos especializado que outro. Então eu, que sou mestrando em filosofia, sou menos especialista do que o Rodrigo, que é mestre, que é menos especialista do que o Luiz, que é doutor. E como o conhecimento está sempre evoluindo, o nosso conhecimento está sempre se aperfeiçoando, para você se manter relevante como especialista, você também tem que se manter estudando, se aperfeiçoando, porque senão você pode ficar desatualizado e deixar de ser um especialista. Um outro ponto também igualmente relevante é a gente compreender que o especialista não é só essa pessoa que adquire muito conhecimento e é um grande reservatório desse conhecimento. Ele tem uma visão muito mais profunda dos problemas da sua área e dos domínios práticos da sua área do que a média das pessoas, até mesmo aquelas bem informadas naquele assunto. Isso aqui me lembrou até A Chegada, Pedro, aquele filme lá que você chama a maior linguista que tinha, a maior autoridade,
não porque ela tinha um conhecimento sobre a língua alienígena, porque ela era a única que poderia tentar traduzir a língua alienígena. Sim. Então, é disso que a gente está falando aqui. Não é um reservatório só de conhecimento, mas é uma compreensão mais profunda daquele domínio, daquele conhecimento específico. A ideia, né, Rodrigo, é que ela poderia tomar decisões com a pouca informação que nós tínhamos sobre a linguagem alienígena que o general que não tem especialização não conseguiria tomar. Então, o que a gente está querendo dizer com tudo isso é que a autoridade do especialista, ela emana justamente dessa capacidade epistêmica, quer dizer, do seu conhecimento e sua compreensão naquela área específica, que já foi comprovado e já foi testado, inclusive, por seus pares, como o Pedro já comentou sobre isso. A utilidade do especialista, então, é essa. Se eu não vou estudar 5 anos de economia, vou me aprofundar, eu vou procurar um especialista para entender um pouco de economia e poder, naquilo que a economia resvala na minha vida, eu ter uma noção mais ou menos acertada. O especialista, então, aqui no caso, vou pegar o economista lá do canal do Fred, Thiago Machado. Eu uso o Thiago Machado como proxy, já que eu não vou estudar todas as tradições econômicas, todas as correntes econômicas com profundidade, no caso da ciência, já que eu não vou fazer experimentos, já que eu não vou ler os artigos novos que saíram, eu vou lá atrás de um biólogo, um infectologista e fico acompanhando ali aquela autoridade. E aí eu uso essas autoridades para substituir essa minha incapacidade, essa minha limitação no nível do conhecimento. Não posso fazer a mesma coisa, né, Rodrigo, na filosofia, afinal essa é a minha especialidade, eu tenho que ir lá e tenho que tomar vergonha na cara, estudar e ler. Mas nessas outras áreas, já que eu não posso aprender tudo sozinho, não posso saber tudo sozinho, eu vou usar essas pessoas como referência. Mas não simplesmente porque o Thiago Machado é economista, ele vai me explicar o que ele acredita, os raciocínios dele, entendeu? Ele tem que me explicar os raciocínios dele e eu tenho que entender. Isso faz parte da minha relação com o especialista. Então há uma confiança a ponto de que eu vou confiar de que o raciocínio faz sentido e agora eu preciso entender esse raciocínio. Inclusive, num certo sentido, é esse o objetivo do Não Precisa Copiar, né? Traduzir os filósofos, os comentadores, os grandes, para que vocês possam compreender. Não precisa copiar, é justamente porque não basta você sair copiando o que a gente fala por aí. A gente quer que você compreenda os argumentos dos autores e aí sim se aproprie desse conhecimento, que é exatamente a relação que você deve ter com os especialistas. E aí há um benefício, claro, nos especialistas. Eles tornam o debate público melhor, eles tornam nós individualmente melhores, na medida que eles compartilham seus conhecimentos e suas habilidades conosco. Bola, Pedrão, mas agora a pergunta que não quer calar. Como que eu verifico um especialista? Como que eu sei que alguém é um especialista? Porque às vezes é muito claro. Então, se eu estou lá conversando com o Thiago Machado do canal do Fred, eu sei que ele é doutor em economia ou está terminando um doutorado em economia, então eu sei que ele é um especialista por isso, porque ele já anuncia que ele está fazendo um doutorado na área. Mas há outras pessoas que são especialistas sem, de fato, ser doutor ou, de alguma maneira, a gente compreender isso de maneira de um status ali já colado nele. Quais os indicadores eu posso usar para saber se alguém é ou não especialista? Então, o primeiro critério que a gente vem discutindo aqui desde o começo do vídeo é a pessoa ter uma ampla formação naquela área e experiência com isso. Então, no caso, o Haddad pode ser chamado de especialista porque ele tem mestrado, doutorado, foi professor de economia e, se não foi antes ministro da economia, ele já atuou como ministro de Estado, já atuou como governante, então ele tem experiência política para lidar com contas públicas. Um outro indicador possível é justamente o histórico, que também foi muito trazido aí pelo Henri Bugalho, né? Então, se você tem um histórico de acertar bastante, no caso dos economistas isso aí é complicado, né? Acertar é uma coisa que eles não costumam fazer muito, mas se você tem um histórico de acertar muito, ou de ser muito útil, então, sei lá, tivemos uma crise cambial no país, chamaram o cara foi lá e resolveu, quer dizer, foi útil ao país nesse aspecto. Então, ele se coloca como uma autoridade. Né? Não foi à toa que o Fernando Henrique foi reeleito aí por causa do Plano Real. Outra coisa também que pode ser um indicativo de que o cara é um especialista é ele ter uma grande reputação, ou mesmo credenciais, então tem uma bela de uma carteira para te mostrar, ele é bem visto, ele está em alta conta com outras pessoas de áreas afins ou da própria área que ele é especialista. Por exemplo, ele é da diretoria da Febraban, né, Pedro? Aí, Um isso aí já é uma carteirada sinistra. Um outro elemento, aparentado com o que a gente já apresentou aqui, é se ele tiver realizações profissionais, digamos assim, reconhecida por seus pares, então publicações ou prêmios, né, dentro da sua área de atuação, dentro da sua expertise profissional. Isso também garante certos status, né, de especialista a ele. E por fim, se ele é capaz de falar com segurança e com conforto sobre diversos temas da sua área
de especialização. Mas vale sempre afirmar, né, Pedro, que esses indicadores não são perfeitos. Eu mesmo comecei a ler aqui no roteiro, achei uns meio esquisito. Mas eles servem como um tipo de guia, né? Claro que alguns diplomas, algumas credenciais e alguns prêmios não gozam de grande, digamos assim, prestígio para a gente usar como credencial de autoridade ou de especialista. Mas é pelo menos para a gente conseguir se guiar aí nesse breu que é a figura da autoridade. Alguns campos também não têm histórico, ou esse histórico não está disponível. Então, quem é o grande especialista de uma tecnologia que acabou de começar? Não dá para saber muito bem. Vão ter muitos charlatões se passando por especialistas em IA, por exemplo. Mas como é um negócio novo, ninguém sabe nada, então vai passando despercebido. No caso dos especialistas de habilidade, a idade, né, o ganho de experiência pode diminuir a habilidade. Então, um especialista com mais experiência pode ser pior do que um especialista novo. E o mesmo exemplo ali da IA, né, um especialista antigo do reino aí da informática, da computação, talvez ele saiba pouquíssimo sobre as novas tecnologias, justamente porque ele está acostumado a lidar com linguagens e mecanismos de outra época. O problema também que a gente tem enfrentado, aliás, bastante, é os bem-intencionados que se auto-intitulam especialistas e muitas das vezes são reconhecidos como tal, mas sem ninguém perceber que de fato eles não têm o acúmulo ou a habilidade necessária para ganhar tal título de especialista ou de autoridade naquele assunto. Algumas áreas também não produzem conhecimentos, ou seja, não produzem crenças verdadeiras e justificadas. Sendo assim, é possível dizer que existe um especialista nessa área? Não dá para dizer isso. Mas você vai ver que tem pessoas proclamando a si mesmas como especialistas. Então, eles são especialistas de um campo que é só baseado em opiniões, é uma pseudociência, algo assim. E por último, existem os charlatões, aquelas pessoas que se auto-intitulam especialistas, não sendo e sabendo que não são especialistas, sabendo que estão ali, né, mentindo para seu público, mentindo para as pessoas a qual eles entram em contato e se conclamam especialistas ou autoridade no assunto. E como a gente viu, identificar quem é ou não especialista é difícil, não é simples, os critérios não são perfeitos, mas é necessário. Por quê? Esse carnaval de especialistas e não especialistas, essa incongruência de especialistas, esses erros de especialistas, vão fazer surgir um ceticismo em relação a esse mecanismo epistemológico de uso dos especialistas, que a gente falou mais cedo. Eu não estudo economia, mas aí eu uso o Tiago Machado para entender melhor algumas coisas. E até que esse ceticismo faz sentido diante de algumas razões. Quais são elas? Todos nós já vimos no nosso Instagram, né, aquelas mensagens de agora o ovo é proibido porque os especialistas comprovaram que o ovo tem essa e essa substância que é perigoso a gente comer mais de um ovo por dia. Aí na semana seguinte a gente abre o Instagram, uma nova pesquisa dizendo que especialistas afirmam que não tem nada mais saudável do que o ovo. Todas as mulheres têm que fazer mamografia todo ano. Aí depois vem um especialista e fala, não, só a partir de uma certa idade que a mulher precisa fazer a mamografia. Então a gente sempre percebe, né, que há uma certa discrepância entre os assim chamados especialistas. Isso levanta o seguinte problema: será que o especialista ele é confiável, tendo em vista que a opinião do especialista muda o tempo todo, ou nós temos várias opiniões contraditórias e em conflito? Outro erro que acaba levando à desconfiança em relação aos especialistas são os especialistas que acabam se enfiando na área dos outros. Então, o cara da física vai fazer afirmações sobre a área da filosofia, o cara da geografia vai fazer afirmações sobre a área da computação. Quando um especialista se apresenta como autoridade, porque ele é uma autoridade em física, e começa a falar de outras coisas que ele não tem conhecimento, ou pelo menos não tem o mesmo nível de conhecimento, ele acaba borrando as fronteiras e invalidando aquele valor aos especialistas que a gente viu que era importante. Inclusive, especialistas com a mesma formação, especialistas genuínos, né, figuras de autoridade, discordam entre si e discordam com uma base igualmente sólida, com argumentos sólidos, com conhecimentos que fundamentam as suas teorias, as suas visões de mundo. Então, isso também é possível no reino dos especialistas, no reino das autoridades. Então, por exemplo, se você acompanha aí o economista Davi Decache, ou o Tiago Machado, que nós citamos aqui através do canal do Frederico Crepe, você vai ter uma visão de economia totalmente diferente da visão dos economistas da Globo News, ou como deveriam ser chamados, né, dos economistas neoliberais. E aí, se você não conseguir distinguir qual está mais certo, os neoliberais ou esses dois aí? Isso vai ajudar a diminuir a relevância dos especialistas. E às vezes também os especialistas dizem coisas que a gente não quer ouvir, e aí é um problema mais nosso do que os especialistas.
algumas crenças, elas são tão importantes para nós, elas estão tão arraigadas na nossa visão de mundo, que quando alguém questiona elas, a gente entra na defensiva. E aí a gente se recusa a ouvir qualquer coisa que aquela pessoa diga, só e unicamente porque ela falou alguma coisa que eu não queria ouvir em algum assunto, e aí tudo mais que ela falou está errado. E é por isso que é importante a gente reconhecer que as pessoas têm uma certa resistência às opiniões dos especialistas e que a gente precisa entender por que isso acontece se a gente quiser aumentar nosso grau de confiança no especialista. A internet acabou complicando tudo isso na medida em que você pode abrir o YouTube, colocar qualquer assunto e vai aparecer imediatamente um especialista para te contar a verdade e demonstrar tudo que foi escondido de você pelos outros especialistas ou pseudo-especialistas da área. Então, por exemplo, em questões de saúde ou ciência climática, você pode ter um debate que há um consenso gigantesco naquele campo, mas como você tem ali visibilidade para minorias discordantes, vai parecer que não há consenso, que já não está bem provado, que uma determinada coisa faz bem e é falso que faz mal. A Terra plana é um exemplo bom disso, né, Pedro? Exatamente. E aí, como o algoritmo tende a nos retroalimentar com a polêmica e com a concordância, se você vê muito conteúdo duvidando daquilo, vai aparecer cada vez mais e você vai ter a impressão de que isso realmente é uma coisa que se duvida, que está em dúvida mesmo. E esse ceticismo generalizado, ele tem consequências terríveis, e não é só no mundo da filosofia, não, mas no mundo real mesmo. Então, esse movimento anti-vacina, essa negação das mudanças climáticas, a fake news como uma epidemia de desinformação, tudo isso está gestado justamente nesse ambiente onde as figuras de autoridade dos especialistas caíram em desonra ou mesmo surgiram 1 milhão de especialistas, ou como eu vi outro dia no YouTube, não sei se você já viu isso, Pedro, 4 crianças de, sei lá, 9, 10 anos explicando o capitalismo para a sua audiência. Excelente. Então, entender as razões dessa desconfiança é o primeiro passo para a gente reconstruir a confiança nos especialistas. E entender, especialmente quando a gente não estuda nada de um assunto, que aquilo que a gente recebe dos especialistas é mais provável de estar certo. Então, se você tem acesso aos estudos, aos experimentos, você mesmo pode testar, se você conhece os raciocínios, então você pode ir lá e fazer. Agora, se você não tem acesso a isso, não consegue entender, não tem tempo e energia para entender, aí você usa os especialistas, porque é mais provável que aquela crença vai estar certa. Então não é garantido, mas nada é garantido nesse mundo. É só mais provável que vai estar certo. Não, beleza, Pedro. Já falou aí o problema dos especialistas, eles têm pontos cegos, entendemos. Mas quais são então as virtudes do especialista que a gente tem que estar atento para a gente melhorar nossa qualidade de especialistas e não cair aí nesses contos do vigário, nesses charlatões? Então, o primeiro passo é a melhoria constante, o estudo, a pesquisa, o trabalho constante. Se o cara parou de trabalhar, parou de pesquisar, parou de estudar, e agora o único trabalho dele é ser especialista, ou seja, dar consultoria como especialista, e ele não mais participa de nenhuma pesquisa, de nenhum trabalho nessa área, ele está cada vez mais se desatualizando. Então é muito comum isso na mídia, né? O cara é físico, aí ele começa a fazer divulgação científica, ele sai desse ramo de pesquisar, ele sai desse ramo de trabalhar com isso, de dar aulas disso, e fica cada vez mais distante da ciência que ele inicialmente divulgava. A segunda virtude tem a ver com a relação entre compreensão, né, quantidade de conhecimento, e a comunicação. Então, o especialista, como a gente já falou, ele não pode ser só um HD que armazena conhecimento. Ele tem que ter a capacidade de divulgar e de falar sobre esse conhecimento com a sociedade e com as diversas partes da sociedade civil. Então, um especialista e uma figura de autoridade, ele também é julgado como tal, na medida em que ele consegue traduzir os motivos, as razões, as descobertas suas para a comunidade, para a sociedade. Ele existe para ele conseguir traduzir aquilo que é extremamente complexo e sofisticado numa linguagem comum que eu posso entender, que vocês podem entender, e a partir daí eu posso reproduzir aquilo com a minha própria fala, com a minha própria linguagem, com a minha própria cognição. Ele também deve ter humildade e honestidade intelectual. A gente vai falar mais disso num vídeo que vai sair nas próximas semanas aí sobre pensamento crítico. Mas a ideia geral aqui é: você não deve entrar no reino da autoridade de outros especialistas. Tem coisas que você não sabe. Você não deve fingir que sabe. E sempre que você for falar algo incerto ou que você não tem conhecimento tão profundo, destacar isso. Então a gente estava falando sobre os espíritos naquele programa sobre o cosmos. A gente falou ali o que está escrito no livro dos Espíritos, que a gente viu com os nossos olhos que a Terra há de comer, e aí a gente fez um comentário sobre uma coisa que a gente não leu, que a gente não sabe, que a gente ouviu de outra pessoa. Então você deixar sempre claro isso, ó, isso aqui eu vi, isso aqui eu sei, isso aqui foi feito experimento, isso aqui é garantido, isso aqui é uma suposição, isso aqui eu ouvi de outros.
e sempre também apontar para outros especialistas, né, Rodrigo? É tipo a gente faz aqui, né, Pedro? A gente não acompanha o cenário político dia a dia ali. Quem acompanha isso é o Frederico Krepp. Quer acompanhar isso, a gente indica esse cara como especialista em o dia a dia da política. Exatamente. O especialista ele tem um dever com o debate público. Então ele não pode se passar pelo que ele não é. Quarta virtude do especialista: autocrítica e disposição para revisar suas crenças. Então a gente comentou isso aqui também no nosso vídeo que vai sair de pensamento crítico. A necessidade, né, de você não ser dogmático. O que é um especialista dogmático? É aquele que se apega aos dogmas, às suas, digamos assim, entre aspas, descobertas, e não aceita rediscuti-la, não aceita olhar novas hipóteses, não aceita revisitar evidências que podem refutar aquela sua tese. Então, o especialista tem que estar sempre aberto a novos conhecimentos, a novas hipóteses e a novas evidências, que pode fazer com que ele tenha que reformular todo o seu conhecimento naquele tema específico. Isso é normal no reino da ciência e o especialista tem que se locomover nesse reino adequadamente. E por fim, a abertura ao diálogo e à crítica. O fato de que você é um especialista não garante que tudo que você vai falar está certo, não garante que você não pode ser questionado, que as pessoas não podem duvidar. E aí o ônus de se explicar, o ônus de explicar o raciocínio, o ônus de se fazer entendido é seu que está se colocando na posição de autoridade e não da pessoa que está questionando. Essa pessoa tem esse direito, já que você tem uma responsabilidade. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Você tem grandes poderes como autoridade. Pois bem, a gente viu então que os especialistas são muito importantes, em alguns casos necessários. Então, o que é essa falácia do apelo à autoridade? Qual é o problema de você recorrer à autoridade, já que a gente falou aqui pra caramba que é importante? Se você está gostando do conteúdo, você pode apoiar a gente de várias formas. Então, a primeira forma de apoiar a gente é ser um dos primeiros a ser membro do canal do YouTube. A gente acabou de conseguir desbloquear isso, então você pode ir lá pelo valor baixíssimo ser membro do canal. E isso não é caridade não, tá? Toda semana conteúdo exclusivo, videozinhos especiais só para membro. Uma forma mais anárquica, uma forma mais desorganizada de apoiar é você simplesmente estar vendo um vídeo nosso, estar vendo um filezinho nosso, e percebe que a informação ali foi boa, gostou, você pode mandar um Pix no valor que você quiser pra gente. Pode ser no 1 centavo você mandando um comentário falando gostei do vídeo de vocês, que tá tudo certo, a gente se amarra em receber os Pix comentados. E para quem não é fã do YouTube por algum motivo, você pode apoiar também através do Catarse, onde a gente tem lá 2 níveis de apoio e o acesso a conteúdo especial também. Bom, em primeiro lugar, o que é uma falácia? Uma falácia é um raciocínio que, embora pareça razoável, ele não é. Ele é um raciocínio infundado. O termo original do latim falere, né, que significa enganar, você se utilizar, né, de estratégias de argumentação que, apesar de serem persuasivas, são inconsistentes logicamente. E esses erros de argumentação que são persuasivos, eles podem ser feitos tanto na má fé, com a intenção de enganar, ludibriar os outros, ou você está muito afoito para ganhar o debate, para vencer, para mostrar que o outro está errado, e aí você meio que comete um erro, faz sem querer. Então pode ser na maldade, no descuido ou na falta de conhecimento. E essas falácias, elas são usadas em todos os momentos, né? Não só nos debates políticos ou no discurso dos políticos, mas no dia a dia da sua casa você usa as falácias. Então, por exemplo, a falácia do ataque pessoal. Se o Rodrigo, num debate comigo, fala o seguinte: olha, no futuro vai ter um apagão de professores, nós precisamos valorizar a carreira de professor para garantir que esse apagão não ocorra ou que ele seja menor. O Brasil tem uma remuneração 47% menor do que a média da OCDE para os seus professores. Então, uma saída é a gente melhorar a remuneração dos professores de modo a atrair mais pessoas para essa carreira e garantir que esse apagão não ocorra. Depois desse belo argumento, eu viro para a plateia e falo assim: o Rodrigo é professor, é claro que ele quer aumentar o salário dos professores. Ele é professor, que professor não ia querer isso? Veja só, o Rodrigo trouxe uma informação que tem um apagão dos professores, ele trouxe o dado da OCDE e ele trouxe um raciocínio, juntando as duas coisas. E eu não respondia nada disso. Eu simplesmente desqualifiquei o argumento do Rodrigo, apontando o fato de que ele é professor. Exatamente, é um fato, eu sou professor, é um fato, eu quero esse aumento, né, Pedro? Temos que deixar isso bem claro. Com certeza. Mas o ponto é, essa crítica que ele fez de me acusar de professor e de ser uma parte interessada no assunto, não muda o fato de que há déficit
de que precisamos atrair talento para a área da carreira docente e de que uma das formas possíveis, e talvez a única que vai fazer alguma diferença hardcore, seria justamente salário. Bom, entendemos o que é falácia, então o que é especificamente a falácia do apelo à autoridade, ou o argumento de autoridade? Também chamada de ad verecundiam, igual o ataque pessoal às vezes é chamado também de ad hominem, que significa apelo à reverência, no caso então a reverência por uma determinada autoridade. A falácia ocorre quando você faz um apelo a uma autoridade ilegítima ou faz um apelo ilegítimo a uma autoridade. O uso de uma autoridade em si mesmo não é um problema. Não, a gente não cai numa falácia só porque a gente usou uma figura, né, de autoridade. Isso é uma das coisas que o próprio Henri Bugalho, né, trouxe lá no seu vídeo de resposta. Então, quando o Jones Manuel faz uma referência ao Fanon, quando ele está querendo discutir racismo, não tem problema nenhum nisso. Ele não está necessariamente caindo num tipo de falácia de autoridade. E, na verdade, a maior parte das coisas que nós sabemos, elas vêm de autoridades. Então, primeiro a gente aprende com os nossos pais, depois com os professores, depois com os especialistas. Só que lá na Idade Média, classificando os argumentos, era comum se dizer que o argumento de autoridade é a forma mais fraca de argumento. Conforme o tempo vai passando, né, a gente vai ali se desenvolvendo intelectualmente, como diria o Neil Dorix, a gente vai ficando mais parrudo intelectualmente, a gente vai tendo uma autonomia intelectual a ponto de abandonar, né, superar essa consulta dos especialistas e a gente acaba pensando por nós mesmos, que é o que teoricamente a gente deveria buscar na educação, né, Pedro? Não só repetir o que os outros dizem, mas pensar por nós mesmos. Só que nesse processo é óbvio que a gente precisa dos especialistas, né? Os especialistas são peça fundamental nesse processo de construção intelectual. É impossível você saber tudo e se atualizar sobre tudo o tempo todo. Então você sempre tem que manter essas relações com especialistas das áreas do seu interesse, porque isso é o normal, né? Então, para além desse uso de separar o joio do trigo, quando é que o especialista ser convocado vai se tornar uma falácia? A gente tem 5 critérios aqui. O primeiro é quanto a autoridade é irrelevante. Como assim? Eu chegar para o Rodrigo e falar: olha, vamos fazer a thumbnail do vídeo desse jeito que meu pai falou que é melhor. Meu pai é uma autoridade, respeito, amo e admiro meu pai, só que ele não sabe nada de YouTube. Então seria muito melhor eu confiar nas dicas do Luigi. Então meu pai, nesse caso, é uma autoridade irrelevante. Você pode ter também uma fonte não confiável. O que seria a fonte não confiável? A figura que se diz de autoridade vai falar que consultou aquilo, sei lá, num grupo de WhatsApp, né, num canal do Discord do Frederico Krepp, que ele foi lá, comentou, e alguém disse para ele que, sei lá, água com limão cura câncer. E aí a pessoa está com câncer, vai passar a beber só água com limão. Se você tem um argumento fácil, simples, direto de explicar ou evidências para apresentar, também se torna desnecessário o uso da autoridade. Então, nesses casos, quando a autoridade é desnecessária, porque eu tenho outras coisas mais diretas para mostrar, não faz sentido e se torna falacioso o uso delas. O quarto ponto é o dogmatismo, é quando o especialista apresenta a sua visão como única possível, acima de qualquer crítica, acima da possibilidade de erro. Então, sei lá, a gente pega um poema de Gonçalves Dias e a interpretação do Ariano Suassuna e fala, essa interpretação é a única que realmente capturou o que Gonçalves Dias disse. Então, esse tipo de dogmatismo também deve ser alheio à figura do especialista e da figura de autoridade. E por fim, o apelo a crítico. Quando você faz um apelo a uma coisa não relacionada, que não tem nada a ver com nada, só usa o grande nome assim para justificar a sua visão. Então, por exemplo, você mostra que Newton acreditava em Deus e você usa isso como prova de que Deus existe. Olha, se Newton, que era esse gênio, acreditava em Deus, então é provável que Deus exista. Não faz sentido nenhum, você só está usando o prestígio de Newton para argumentar, sendo que não tem ligação. Diante desses 5 critérios, então, o que nós podemos dizer dessa situação? O Henri Bugalho apelou para o histórico e a formação do Haddad. Então, foi ou não foi apelo de autoridade? Me parece, Pedro, que 3, 5 e 2 não é o caso, e aí nós podemos ficar com 1 e 4. Né? 1 é a questão da irrelevância, né? Tendo em vista que a pergunta do Jones Manuel foi sobre PPP, qual é a relevância dele ser ou não economista, se isso é uma decisão política. Então, com certeza, nós temos milhões de economistas que são a favor de PPP e milhões de economistas que não são. Então, você falar que ele é um economista, que ele tem trabalhado na área e tal, isso não é relevante para o tema que foi perguntado. Então, acredito que um possa se encaixar. E o que se encaixa com mais peso, acredito eu, é o 4, dogmatismo.
Porque no fim do dia, o que o Henri Bugalho disse é: tendo em vista que o Haddad tem uma formação específica na área de economia e é mais velho do que o Jones, ele é irrefutável por outras pessoas que seja mais jovem e que não tenha formação. Então, o argumento dogmático parece que é o cerne da discussão aí que o Henri Bugalho trouxe. E aí, mesmo que a gente admita que 1 e 4 não são muito seguras e tal, vamos pensar aqui um pouco sobre essa linha de raciocínio. Não dá para comparar um piloto com alguém que vive no simulador. Ok, verdade, concordamos. Mas se tiver, por exemplo, a rebimboca da parafuseta está solta, o piloto está lá e um cara que usa simulador tá vendo, os dois estão no avião. Aí ele pede a aeromoça para falar: olha, eu estou vendo aqui que a rebimboca da parafuseta está solta. Você pode avisar o piloto? Aí a aeromoça vai lá e ele fala assim: não, esse cara aí é só um passageiro, ele não sabe de nada. A rebimboca da parafuseta está bem, não tem nada de errado. Aí depois o avião cai por causa da rebimboca e todo mundo morre. O fato de que o piloto sabe pilotar e o cara tem um conhecimento puramente teórico de avião mudou alguma coisa? Ele não conseguiu ver que a rebimboca da parafuseta estava solta e o outro se recusou a ver? Então essa diferença teórica e prática, ela existe, mas ao mesmo tempo, o ponto do Jones não é que ele tenha um conhecimento prático. O ponto do Jones é, olha, PPP, o PT era contra, o Lula era contra. Inclusive, o PT é contra nos estados que ele é oposição, né? Quando ele é situação, ele é a favor de PPP, quando ele é oposição, ele é contra. Exatamente. Então a questão aqui é essa. É isso que tem que ser respondido. Por que o PT tem 2 pesos, 2 medidas sobre PPP? E aí, eu nem acho que a grande falácia cometida pelo Henri Bugalho foi a falácia de autoridade. Porque, de fato, ele faz um destaque aí na trajetória do Haddad, mas eu acho que o que ele fez mesmo foi descredibilizar o Jones Manuel como crítico, como debatedor do Haddad. Essa comparação não foi para afirmar a autoridade do Haddad, mas foi para desqualificar o raciocínio do Jones Manuel. Um outro ponto, né, de ataque, mas que pode ser questionável, é essa noção de que o Jones Manuel, por ser historiador, ele não pode falar de filosofia, história, ou sociologia, ou economia, ou qualquer outra área que não seja diretamente a história. Eu pergunto a vocês, é possível que um especialista cometa um erro na sua área e que outra pessoa que não é especialista possa ver esse erro e corrigir esse erro? É óbvio que sim. Então, eu fiz um programa aqui sobre Feuerbach e falei sobre a palavra ideologia, que ela teria surgido no momento, e depois descobri que não era. Uma outra pessoa que nem é formada em filosofia, de repente conhece Feuerbach a partir dos seus estudos do marxismo, simplesmente apontou um erro em mim. Uma outra coisa que aconteceu no debate, né? O Frederico Krepp corrige o Jones Manuel sobre a história do PCB, uma coisa que tinha acontecido, que estava lá nos documentos do PCB, e o Jones não sabia. Ou mesmo o erro do Kim Kataguiri, né, um especialista em processo legislativo, de acordo com o Henri Bugalho, que não sabia que o Plano Safra tinha o volume de dinheiro que tinha, e o Jones chamou a atenção disso no debate. Então é totalmente possível que mesmo a pessoa sendo especialista, ela seja corrigida por um não especialista, mas que conhece aquele assunto. E aí, ao se defender dizendo que não foi um apelo à autoridade, mas uma comparação, eu acho que a gente tem aqui mais um elemento para identificar que foi, na verdade, um ataque pessoal. Então, ao invés de responder a pergunta prolixa do Jones, como é falado, ele simplesmente desqualifica o Jones. Olha, o Haddad é o bichão e a gente viu pelos critérios de o que é um especialista, o Haddad é um especialista, ele tem autoridade para falar de economia. Mas a decisão política de decidir conduzir a economia, as contas públicas através de PPP em vez de outros tipos de programas, não é o que está em jogo aqui quando você classifica o Haddad como especialista e o Jones como não, como desqualificado. Não só isso, né, Pedro? Também quando você aponta a contradição do governo do PT de, em alguns estados, falar que PPP é privatização e em outros produzir a PPP via governo federal com o BNDES. Então, o Haddad, sendo ou não um especialista, ele tem que responder, do ponto de vista partidário, a esse tipo de coisa. Então é isso. Eu acho que foi um ataque pessoal. Você está mais comigo ou você ainda está na tese da autoridade, Rodrigo? Eu acho que, como sempre, é sempre possível ser as duas coisas, né? É verdade. A fronteira entre as falácias é... Eu acho que foi um ataque pessoal, sim. Então é isso, confiem nos especialistas, aprendam com os especialistas, mas também duvidem, questionem os especialistas, os políticos, os secretários municipais, estaduais e os ministros da União. Qualquer um tem que estar aberto à dúvida, à questão, especialmente os agentes políticos. Se você gostou do nosso episódio, se você tem aí um vídeo fantástico de alguém cometendo uma gafe como essa do Henri Bugalho, quer que a gente faça um episódio como esse, manda pra gente, comenta aí
e diz o que você achou. Não esqueça de verificar se você já segue a gente e curte esse vídeo ajudando a gente a chegar em mais pessoas. Os especialistas dizem que curtir ajuda o vídeo, hypar ajuda o vídeo, então faça isso. Deixe sua opinião aí depois dessa discussão toda, se foi ou não foi falácia, se foi crítica, que a gente quer continuar o debate com vocês. É isso, Rodrigo. Tchau, tchau. Valeu, tchauzinho.